Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Átila Kizan, de Geografia, e estamos iniciando um trabalho pioneiro em Belém, que é a Geografia Online. E para iniciarmos o programa com chave de ouro, eu convidei o jornalista Lúcio Flávio Pinto, que tem um trabalho gigantesco sobre a Amazônia. Há mais de 40 anos estuda a nossa região, analisa as mudanças sociais, econômicas, políticas, ambientais que a região sofreu, pelo menos nos últimos 40 anos. Então nada mais apropriado de iniciarmos o programa convidando uma pessoa que conhece profundamente o território amazônico. O programa de hoje vai trabalhar um pouquinho sobre o projeto Jari. E Lúcio, esse ano, 2013, eu estou completando 10 anos como professor de Geografia, né? Parabéns. Passa muito rápido. E eu tenho percebido nesses 10 anos, ao trabalhar em sala, o conflito árabe-israelense, a União Europeia, o NAFTA, a geopolítica mundial, que os alunos têm uma certa ligação com o assunto. Para eles não é estranho retratar a União Europeia, retratar o conflito árabe-israelense. Mas quando eu começo a falar, por exemplo, do estado do Pará, falo das peculiaridades das cidades paraenses, a organização do espaço no Pará, eu sinto que o Pará parece ser o estrangeiro e não o estrangeiro propriamente dito. Então, por isso que eu acho que em relação ao projeto Jari, é fundamental começarmos explicando para o aluno onde que o projeto se localiza. Bom, o projeto Jari, ele se distribui entre o Pará, na divisa do Pará, com o Amapá, tendo como o eixo principal de penetração o rio Jari. Quando, em 1967, o milionário americano Daniel Keith Ludwig comprou o projeto, ele imaginava que era uma área de 3.600.000 hectares, que seria o maior imóvel rural do Brasil e certamente um dos maiores do mundo. Então ele resolveu comprar aquele lugar não só pela sua localização na foz do rio Amazonas, mas principalmente pela quantidade de títulos de terra que havia ali e que permitiam a ele ter supôs ele que teria uma área contínua dessa extensão, porque ele precisava de uma grande área de terras para desenvolver um projeto ousado, que era o plantio de uma nova espécie florestal para a produção de celulose. Até o início do projeto Jari, a produção de celulose era obtida, que é uma fibra da qual se resulta o papel, ela era obtida através de duas espécies, o pinho e o eucalipto. O Ludwig, através dos pesquisadores contratados por ele, descobriu uma nova espécie asiática chamada Gmelina arbórea. E a Gmelina, ela tinha um crescimento muito mais rápido para corte do que o pinho e o eucalipto. E ao mesmo tempo, produzia muito mais celulose. Então o Ludwig, ele tinha 70 anos quando comprou, era um dos homens mais ricos do mundo, era um exemplo do self-made man, o homem que se faz sozinho, e ele queria dar um salto em relação a todos os competidores da área de celulose, experimentando uma espécie nova. Então essa era a ambição dele, deslocar os produtores e se transformar nos maiores produtores mundiais de fibra. Ao mesmo tempo, ele ia desenvolver um projeto grande para produzir arroz. A visão dele, ele sempre foi um visionário, a visão dele é de que o mundo, nos anos seguintes, iria precisar muito de fibra e de grãos. E que os produtores tradicionais poderiam ser deslocados do mercado por um novo produtor que fosse audacioso. Então, a audácia na celulose era a árvore do milagre, que dizia que uma árvore que poderia ter o primeiro corte com 7 anos. E o arroz, ele ia ter 2 safras por causa da deposição de sedimentos do rio Amazonas nas várzeas. Então ele poderia ter 2 safras de 10 toneladas por hectare. Ele ia se transformar num grande fornecedor mundial. Então essa área entre o Pará, a divisa do Pará com o Amapá, era a sucessão que ele ia ter de antiga propriedade formada pelo coronel José Júlio de Andrade. O José Júlio era um imigrante cearense que foi para essa região, como vários outros, e em cada bacia havia um coronel, dono do rio. Era o dono do rio mesmo, quase um senhor feudal.
Então, lá no Jari era o coronel José Júlio de Andrade. No Xingu, por exemplo, era o coronel José Porfírio de Miranda. No Rio Acre, o coronel Altevir Leal. Então, eram coronéis que tinham poder de mando. E graças a isso, o Zé Júlio formou essa propriedade, que depois, quando ele morreu, passou para um grupo comercial português. Agora, Lúcio, sabemos que o Projeto Jari desenvolveu um aparato técnico para a região até então desconhecido, né? O milionário norte-americano mandou construir uma fábrica de celulose gigante lá no Japão, e essa fábrica veio de balsa para a Amazônia junto com uma usina termoelétrica completa, né? Eram duas plataformas, pela primeira vez isso foi feito no mundo, duas plataformas, uma para abrigar a fábrica de celulose e outra para abrigar a usina de energia, uma usina de 50 mil quilowatts, à base de cavacos de madeira. Então foram construídas no estaleiro da Ishikawajima, no porto de Kuri, no Japão. A Ishikawajima é uma das grandes indústrias navais do mundo, da qual o Ludwig tinha sido acionista. Porque quando os americanos ganharam a guerra, Segunda Guerra Mundial, o general MacArthur se tornou uma espécie de interventor, um governador militar do Japão. E o grande amigo dele, o Ludwig, era um grande amigo dele. Então ele cedeu para o Ludwig os direitos sobre o porto da Ishikawajima. Depois, quando acabou a ocupação militar, na devolução para os japoneses do porto, o Ludwig continuou sendo acionista, tinha 20% das ações da Ishikawajima. Então, essa ideia, pela primeira vez executada no mundo, de construir a fábrica e essa grande usina de energia num país a 22 mil quilômetros, montá-los sobre uma estrutura flutuante, rebocada por potentes rebocadores que passaram por 5 mares até chegar, uma longa viagem até chegar à Amazônia. A plataforma, as duas plataformas penetraram no Rio Jari e foi preciso uma operação logística complicada por causa do calado, né? Elas são profundas. Depois que ela entraram no Jari, ela entrou numa área que tinha sido cavada como se fosse um dique, e ela foi assentada sobre 3.600 estacas de maçaranduba, que essa é a base da fábrica. Então, porque a maçaranduba é muito mais resistente do que qualquer outra forma, de ferro, concreto. Então, eles montaram essa base e as duas entraram nesse canal, foi exaurida a água, tirada a água de dentro, e elas assentaram. E aí foi desmontada toda a estrutura, milhares de toneladas que permitiram flutuar, e montada a fábrica e a usina de energia para produzir no mais rápido período de tempo, né? Porque, como disse o Ludwig, quando começou o projeto, em 67, já tinha 70 anos. Agora, mesmo sabendo que ele era um visionário, era considerado como um dos homens mais ricos do planeta na época, desenvolveu um projeto grandioso, por que o projeto Jari, na década de 80, fracassou? Gostaria que explicasse para os alunos o porquê do fracasso nos anos 80. O Ludwig viu certo. Ele viu que o mundo ia abrir para fibras e grãos. Só que, como ele tinha 70 anos, ele tinha uma pressa muito grande. Então, ele não esperou maturar o conhecimento sobre empreendimentos tão inovadores. Por exemplo, no caso do plantio da árvore, realmente a melina tem um desenvolvimento notável, sem paralelo. O problema é que ela é uma árvore que exige solos mais ricos. Nos solos pobres, que a maior parte dos solos na área do Jari são solos pobres, são a latossolo amarelo, bem mesmo pobre, quando ela começou a crescer, como não havia nutriente suficiente, começou a dar problemas no crescimento, e o mais importante das doenças era o rabo de raposa. Em vez dela crescer com os galhos, ela crescia com um pontal, ia embora e não produzia galhos. Então, ela era uma árvore que não servia industrialmente. Aí tiveram que retirar 4.000 hectares que já tinham sido formados, porque o crescimento não foi satisfatório. Aí eles descobriram que, na tentativa de erradicar, que a melina era uma praga. Você tinha que tirar 3 ou 4 vezes aquela árvore para plantar uma nova árvore, que eram os tradicionais pinho e eucalipto, para que ele pudesse crescer acima e fazer sombra e matar a melina. E foi um custo muito grande, porque ele não esperou os estudos pedológicos. É uma coisa inacreditável, mas é verdade. Foi iniciado o plantio
em 68, um ano depois que ele comprou as terras, sem ter um estudo pedológico da área. O estudo veio depois. Então, o grande fator de competitividade, a diferencial de competitividade do Jari em relação aos outros fornecedores mundiais de celulose era a melina. Mas a melina se mostrou inviável porque os solos eram fracos. E nos poucos terrenos de solos argilosos, com mais nutrientes, era um absurdo plantar melina. Além disso, na área do Jari, ao contrário da norma que se tinha na visão geral sobre a Amazônia, não era uma planície, era um terreno muito ondulado. Então, nas encostas surgiu a erosão, além da praga das formigas. Então, o plantio se tornou antieconômico. E o Ludwig, isso aconteceu na celulose. O arroz também foi um fracasso, porque embora desse 2 safras, cada uma de 4,5 toneladas, 5 toneladas, que seria um recorde mundial, 10 toneladas por ano, por hectare, teve um grande problema. Ele usou adubo químico, feito por avião, adubação aérea, um projeto que foi concebido antes do primeiro choque do petróleo, e quando veio o primeiro choque do petróleo, inviabilizou no custo, porque o custo do combustível para acionar os aviões, para acionar as colhedeiras, para fazer a drenagem e a irrigação com motobombas, era inviável. O arrozal não se pagava e entrou em falência. Então, quando o Ludwig começou a ver que os empréstimos que ele tomou, por exemplo, 200 milhões de dólares para fazer as 2 plataformas, ele não ia pagar. Aí ele resolveu não pagar o empréstimo da Ishikawajima, e o resultado é que o Tesouro Nacional foi o avalista, que é uma coisa absurda, né? O Tesouro Nacional avalizou a operação. Em 82. Em 82 ele saiu do projeto para não pagar, e quem teria que pagar era o Tesouro Nacional. Só que como o Tesouro Nacional pagando, ele teria que executar a Jari e estatizar. Foi aí que o Delfim Neto, era ministro do último governo militar, do general Figueiredo, e organizou uma nacionalização. Então, 23 empresas que deviam algum favor para o governo, principalmente empreiteiros, foram mobilizados a toque de caixa pelo telefone. Você tem que comprar cotas, você vai ter que comprar cotas de 300 mil dólares, o que é um troco para eles. Imagina os contratos com as obras públicas, né, desses empreiteiros. E o BNDES e o Banco do Brasil é que bancaram toda a operação. E é uma coisa também absurda, porque é dinheiro público que foi colocado no empreendimento privado, e para que não estatizasse pela via do pagamento das prestações, o BNDES e o Banco do Brasil receberam ações preferenciais que não dão direito à administração da empresa. São ações que dão direito apenas à preferência no recebimento dos lucros, que nunca houve, né? Então, na verdade, foi uma solução feita às pressas para evitar que o escândalo maior para o governo, o Jari, fosse estatizado. Agora, Lúcio, no ano 2000, o Grupo Orsa assumiu o controle do projeto. Eu gostaria que falasse para os alunos um pouquinho quanto que o Grupo Orsa pagou para poder ficar com as instalações do Jari e quais as repercussões sociais do projeto, principalmente. Como que surgiu o beiradão, a segregação do espaço? Comentasse um pouquinho da organização espacial de lá. É uma coisa interessante, porque o Ludwig entrou no projeto Jari 40 anos depois que o Ford criou seu projeto no Tapajós, Big Boss, né? Para produzir borracha, né? Na época em que a Ford, Company, a maior empresa do mundo, achava que deveria produzir desde o pneu até o automóvel. O ciclo completo de produção feito pela própria empresa, não como tem sido desde então com todos os satélites fornecedores de peças, de equipamentos para a indústria automobilística. Ele entrou 40 anos depois com a mesma visão do Ford. Ele achava que os trópicos eram todos iguais e que bastava você fazer uma aplicação intensiva de capital e com uma visão modernizadora. Então, qual era a visão modernizadora do Ludwig? Era o seguinte: eu vou fazer um enclave. Meu projeto é um projeto de enclave. Então, Monte Dourado, que era a sede do projeto Jari, era uma cidade assim, deslumbrante, porque você tinha um hospital maravilhoso, ninguém pagava combustível, você entrava nos postos de gasolina de Monte Dourado quantas vezes quisesse e abastecia o carro. Então, era um esquema que ele achava que tudo isso ia ser pago no fim do projeto. Então, o Monte Dourado passou a ser um oásis, atraiu gente de todos os lugares. Surgiu do outro lado do rio Jari, já no Amapá,
Monte Dourado fica no Pará, no município de Almeirim, surgiu o Beiradão. O Beiradão, que hoje é o Laranjal do Jari, é a população que não conseguia entrar no projeto Jari porque era tudo que havia em Monte Dourado era de propriedade da empresa, é Company Town, né? Então a empresa é proprietária de tudo, das pessoas, das instalações, de tudo. Então ele fazia isso para que não tivesse nenhum outro poder estabelecido lá. O Ludwig tinha esse negócio que ele é o dono e ninguém manda. Esse Laranjal do Jari, que é o antigo Beiradão, ele cresceu exponencialmente muito mais, porque as pessoas vinham para prestar serviço e, ao mesmo tempo, a cidade fechada, ela criava uma sensação ruim para o morador. O morador só se sentia livre do outro lado do Jari, porque ele estava fora do controle da empresa. A empresa era dona da alma, inclusive. E a mesma coisa aconteceu onde estava a fábrica de Caulim, que foi a exploração do Margila para produzir papéis especiais, e a fábrica de celulose. Aí surgiu o Beiradinho, do outro lado, que é Munguba. Então você tem dois núcleos espontâneos, a população é dona do seu destino em condições precárias, e do outro lado, condições incomparavelmente mais favoráveis, mas não é dona do seu destino, a empresa é a dona da população. Então essa antinomia permaneceu durante todo o tempo em que o Ludwig foi o dono. Então ele nunca conseguiu absorver isso, e gerou um conflito, um permanente atrito entre a população espontânea da migração que não conseguiu ser absorvida pelo projeto e aqueles que ficavam dentro do projeto. Então a Jari ela sempre foi uma atividade deficitária, não conseguiu se viabilizar. Se não fosse o Banco do Brasil e o BNDES terem entrado lá, jogaram mais de 500 milhões de dólares lá, em nenhum lugar capitalista se faria o que se fez lá. Jogou 500 milhões do Tesouro Nacional, que nunca voltou. Aí entra o Amoroso, a dívida estava crescente. O Sérgio Amoroso, de São Paulo, um pequeno fabricante de papéis, papelões, pagou R$1. Foi o valor, o que ele desembolsou, né? Foi um valor simbólico. Foi o mesmo valor pago pelo Grupo Equatorial para adquirir o controle da Rede Celpa, R$1. Toda vez que o cidadão brasileiro, o estudante aqui do Physics e o estudante em geral, souber que um grande patrimônio, um grande ativo foi vendido pelo valor simbólico de R$1, tem coisa errada. É preciso apurar. Houve errado na venda do Jari, que já tinha passado pelo Grupo Antunes, tinha tradição no negócio, era sócio do Ludwig, mas também não conseguiu levar o projeto. Aí passar para o Amoroso, como da mesma maneira o Rede Celpa por R$1. Tem coisa errada. Na maioria das vezes tem contrato de gaveta, ou seja, um contrato que não pode ser apresentado, mas que faz lei entre as partes, que mantém o sigilo desse contrato. Por que a gente tem que se interessar? Porque tem dinheiro público jogado lá. Então, ele assumiu, manteve o projeto com novos empréstimos, pagou os empréstimos, mas o projeto ano passado se inviabilizou. Então, o que ele fez? Fechou a fábrica tradicional de celulose, diz que ela vai ser retomada a produção em outubro, mas com uma nova tecnologia que ainda ninguém sabe direito se vai funcionar. Então, o que se manteve, a Jari entrou em operação em 79, foi o primeiro dos grandes projetos a entrar em operação, junto com a mineração Rio do Norte, na mesma margem, na margem esquerda do Rio Amazonas, e funcionou de um modo ou de outro, com vários acidentes. Ela foi se tornando de significado cada vez menor, a fábrica de celulose, fechou a Rosal, continua o Caulim, mas ela parou ano passado. E há esse compromisso de que ele vai voltar a funcionar em outubro, mas certamente com um volume de empregos incomparavelmente menor do que o atual, né? Então, um dos efeitos do fechamento, da mudança da tecnologia, é que vai precisar de um número bem menor de trabalhadores, e esse é um problema social, né? E o resto? Como vai ser absorvido? Agora, Lúcio, há um tempo atrás ocorreu um acidente de helicóptero. Alguns trabalhadores estavam saindo daqui de Belém, se eu não me engano foram 9 mortos até no acidente, e eles estavam indo participar da construção de uma hidrelétrica. Que hidrelétrica é essa? Se destina a abastecer? É a hidrelétrica de Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Jari, que é uma cachoeira maravilhosa, e é uma hidrelétrica sem reservatório, então ela não vai inundar nenhuma área. Ela vai aproveitar a queda natural da cachoeira, que fica a montante, 80 quilômetros de Monte Dourado. Você sobe o rio na direção da fronteira para chegar lá em Cachoeira de Santo Antônio, e é uma hidrelétrica de 300 megawatts, 300 mil quilowatts.
você ter uma ideia, Tucuruí, que é a quarta maior hidrelétrica do mundo, tem 23 turbinas de 350. Então, lá vai ter como se fosse um pouquinho menos do que uma turbina das 23 de Tucuruí. Então, é uma hidrelétrica para abastecer a fábrica, porque ela não pode mais continuar com a térmica a diesel, né? No início, quando se pensou, o Ludwig fez a encomenda no Japão, era para ela funcionar com subproduto da produção de celulose, que é o cavaco de madeira. Mas quando ele antecipou a produção, não tinha cavaco suficiente para abastecer a térmica, tiveram que recorrer ao óleo diesel. E é um custo muito maior e, ao mesmo tempo, com efeitos de poluição muito maiores. Então, essa hidrelétrica sempre foi considerada indispensável para viabilizar a produção de celulose. Porque como não havia energia e também não havia capital nem disposição, quando a fábrica de celulose do Jari começou a funcionar, era uma das maiores do Brasil. Hoje ela é de segunda linha, né? O tamanho dela já não é mais viável, por isso que talvez ele tenha mudado a nova tecnologia. Então essa hidrelétrica está sendo construída por uma concessionária lá e que agora vai pegar a linha de transmissão de Tucuruí, que é uma linha de 1.800 quilômetros, com 2 ramais, um na direção oeste, que vai até Macapá, e outra na direção leste, direção leste até Macapá e direção oeste até Manaus. Então, esse ramal passa lá em Monte Dourado. E como ele já está pronto, custou 3 bilhões de reais, era para custar 1 bilhão e 800, está custando 3, quase o dobro. Quando ele vai passar lá, a fábrica vai funcionar com a energia de Tucuruí antes da hidrelétrica de Santo Antônio. Então, a hidrelétrica é uma hidrelétrica de pequeno porte, né? Agora, Lúcio, quais os reflexos do projeto Jari? O que a gente pode tirar para finalizarmos, né, de lição do projeto Jari para evitar que novos empreendimentos sejam feitos no estado do Pará seguindo os erros do Jari? O Jari mostrou como não fazer. Por exemplo, no caso de produzir arroz irrigado, você tem que aproveitar o rio, não como eles fizeram. A plantação da Santo Antônio, da São Raimundo, que é o nome do plantio lá, São Raimundo, ele era para ter 14 mil hectares e seria uma grande produção de arroz. O problema é que eles fizeram longe do curso do Rio Amazonas, do Talveg do Rio Amazonas. Com isso, quando o custo do uso de petróleo na forma de combustível para as máquinas de colher automáticas, colhedeiras, para os aviões que fazem borrifamento aéreo das sementes e do controle da água entrando ou saindo dos arrozais, isso tudo, o custo foi inviável. Por isso que a Jari falou, o projeto de arroz falhou. O que teria que fazer? Teria que levar os nutrientes que o Rio Amazonas despeja 6 meses nas suas margens, nas suas varas. Só que ela é muito longe do rio. Então, não tem a lei da gravidade não impedia de chegar os nutrientes até lá. Isso foi inviável. Então, o que você tem que fazer? Próximo do rio. E esquecer a utilização de produtos químicos. Não só pelos males da natureza, mas, sobretudo, pelo custo, né? Que é inviável. Então, o Jari mostrou que não se deve fazer projeto com alta tecnologia que seja dissociado das condições da realidade. Ele trouxe a tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, a mais sofisticada, mas ela não tinha nenhum sentido longe do Rio Amazonas. E o Jari, não se pode fazer um projeto que utiliza a natureza sem o estudo da natureza. Então ele não tinha esse estudo, foi feito no curso da implantação do enorme plantio de 100 mil hectares, né? Então você tem que fazer previamente e tem que ter tempo para maturar o conhecimento, senão você não vai ter o uso adequado, principalmente em grande escala, e jamais fazer monocultura na Amazônia. É um erro terrível que agride a natureza, agride a sociedade e vai agredir o próprio empreendedor fazer monoculturas, né? Como está sendo feito o dendê, por exemplo, agora no Pará, que é a nova praga, né, depois da soja. Então, as maiores lições do Jari foram como não fazer. O que eles fizeram, na maioria das vezes, foi errado. Aprendeu-se muito, porque ele investiu muito em tecnologia durante a época do Ludwig. Depois esse investimento caiu bastante. E, sobretudo, de onde vem o dinheiro? Porque, no fundo, embora o projeto Jari continuasse a ser privado, quem manteve foi o Tesouro Nacional. Perfeito. Então, quero agradecer a presença do Lúcio ao programa Geografia Online e convidá-lo a uma outra participação falando sobre Belo Monte, sobre tantas
né, articulações do Estado do Pará à frente, né, esses últimos anos, tantas mudanças na organização do espaço, que o Lúcio sabe descrever tão bem. Então agradeço ao Lúcio, queria que finalizasse dando uma palavrinha para os alunos. Eu tenho um amigo que ele é muito chato. De vez em quando ele me liga e diz assim: Lúcio, sabe o que aconteceu na Guiné? Sabe o que aconteceu em Bornéu? Eu disse: não, rapaz, não sei. Ele disse: eu sei, como é que tu é jornalista e não sabe? Mas eu digo: mas eu sei o que está acontecendo em Carajás, eu sei o que está acontecendo no Jari, eu sei o que está acontecendo no Trombetas. Nós, paraenses, temos que saber o que acontece no nosso estado, porque é aqui que nós atuamos como atores. Lá nos outros lugares, nós entramos como solidários, interessados, mas nós não participamos da história. O que eu espero que os estudantes, nesta forma ou em outras formas de aprendizado, se interessem por fazer a história do Pará e fazê-la melhor do que ela está sendo feita. Muito obrigado.